Amados, Deus abençoe. A nossa reunião de homens foi um sucesso, maravilha. Quem esteve lá pôde perceber a glória do Senhor ali. Amém, queridos? Nós tivemos um bate-papo proveitoso, muitos testemunhos, uma roda de conversa a respeito dos céus, onde Deus se fez presente. Foi maravilhoso. Você que não teve essa oportunidade, você que não experimentou esse momento gracioso, terá uma nossas próximas, e aí, né, Joãozinho? O Joãozinho, ele teve que repreender o inimigo para o fogo acender. Foi maravilhoso. Deus seja louvado. Amados, abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Livro do Apocalipse. No capítulo de número 2 e o versículo de número 13. O título da mensagem hoje é A Carta de Deus. Aleluia. A Carta de Deus para o seu povo é o título da palavra de hoje. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa mensagem para que você pudesse distribuí-la na sua vida de igual modo e de conformidade. Amém? Presta bem atenção nessa palavra, que ela é profunda e ela veio para nós hoje, mandada pelo próprio Deus, que diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu quero ler de novo, para você poder entender a palavra. A palavra aqui, essa carta magna do céu, ela mostra a respeito da igreja e a respeito do seu inimigo. Presta atenção. Eu sei tuas obras, diz o Senhor. Ele está falando para a igreja. Eu conheço as tuas obras. Escute bem. E onde habitas? E é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habitas Satanás. O que ele está falando desse Antipas aqui, querido? Esse Antipas era o bispo da igreja. O bispo da igreja de Pérgamo. Este homem foi fiel testemunha de Deus nos seus dias. E ele fala para a igreja que ela está habitando em um lugar onde segregou todos os málices vindo do inferno, num só lugar. Era tanta situação ali que o diabo aplaudia, que ele colocou o trono dele ali. Porque se amontoou, numa palavra bem popular, todas as maledicências do diabo estavam em Pérgamo. E este homem morreu como fiel testemunha, o bispo da igreja. E Deus sabia que isso podia abalar a fé do povo. E o Senhor diz: eu sei onde se habita. Eu sei que o teu vizinho é o diabo. E eu conheço as tuas... Só para você pegar a mensagem. Mas eu conheço as tuas obras. Né? E Deus precisava fazer alguma coisa para que se mantivesse essa aliança. Amém? Louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Uma vez sabida de tudo isso, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te dou graça, meu Deus. E eu busco da tua parte a tua palavra para os nossos corações hoje. E que ela seja remédio, que ela seja um fortificante fiel. Que o nosso espírito, meu Deus, ele transmita a luz aqui no nosso rosto, passando pelo nosso coração, de que nós estamos firmes para a glória do Senhor. Amém e amém. A palavra ela traz uma mensagem de Deus a respeito da igreja de Pérgamo. O Senhor dizia que esta igreja, ela deveria ser forte nos seus dias. Ela não deveria de maneira alguma largar-se de suas armas, ou que ela deveria entristecer-se pelos momentos, porque algo haveria de ser feito. As coisas não permaneceriam como elas estavam. Que alguma coisa o céu iria fazer
a respeito daquele povo e da sua situação. Mas a igreja, ela está vivendo um momento de luto, um momento de desesperança, um momento de luta, de árduas batalhas, e que o Senhor, ele viu que a qualquer momento seria exaurido daquele povo a sua fé e a sua confiança em Deus. E é obviamente que Deus não deveria deixar isso acontecer. Os céus deveriam de agir de alguma forma, trazendo para aquele povo algo que os sustentasse no meio de onde eles estavam. E não era uma situação comum, não era uma situação simples do dia a dia. Deus aqui não está falando de batalhas simples, de lutas diárias ou de situações que o povo deveria vencer com poucas orações, ou que eles se reunissem no templo para buscar o Senhor. Naqueles dias, Pérgamo se tornou um lugar onde Satanás concentrava a sua maledicência. Não só a idolatria e não só o pecado que permitava pelas ruas da cidade, mas também todo tipo de maldade segregava ali. Ali se tornou um ponto-chave importantíssimo para o inimigo. O que ele queria? Derrubar a igreja. O que ele queria? Enfraquecer o povo. O que ele queria com isso? Tornar aquele povo indefeso e vítimas de suas maldades. Mas é obviamente que o inimigo se esqueceu que aquele povo não era órfão, eles não estavam sozinhos, eles não estavam abandonados ali e nem conviviam ali por acaso. Pérgamo era a terra da igreja, era a terra daquele povo. E o inimigo esperava que eles abandonassem aquela terra. E depois que abandonassem aquela terra e migrassem para um outro lugar, o inimigo esperava, com uma grande influência, combatê-los onde quer que eles estivessem. O inimigo queria que se tornassem fugitivos, ao passo que eles desistissem de sua fé e, mais à frente, do seu Deus. Esse elo de confiança da igreja, é óbvio que Deus não permitiria que ele fosse quebrado, destruído, vencido, rompido. A maior decisão tomada no céu pela igreja foi Cristo vir à terra. Mas entre esta decisão principal, Deus tem as suas decisões a ser tomada pelo seu povo em todo o tempo, em todo momento e em toda instância da vida. Deus está olhando para Pérgamo, assim como ele está olhando para você nos dias de hoje. E ele sabe até que ponto a sua estrutura é suficiente. Quando o Senhor percebe que houve ruptura na sua fé, houve ruptura na sua confiança, obviamente que os céus vão agir. E de uma forma que o Senhor o mantenha, o resgatando do mal que lhe sobreveio, para que você continue. Até que o Senhor tenha tomado para si. Jesus não voltou ainda. Você soube alguma notícia de que o arrebatamento aconteceu? Eu tenho certeza que ele não voltou, porque eu estou aqui. Digo mesmo, diga, eu estou aqui. Você entendeu, queridos? Então, se Jesus não está aqui, cabe recurso para o que for que você esteja passando. Para qualquer situação que você esteja enfrentando, cabe recurso. Se você não foi para o céu, se o arrebatamento não aconteceu, se Deus não tirou a igreja desse lugar de batalha, é porque cabe recurso, cabe oração, cabe clamor, cabe jejum, cabe busca, cabe confiança. E Deus espera que a sua igreja não fique refém, mas que ela haja. Pérgamo estava orando. Mas eu sei que houve uma decisão no meio deles que não condizia com a decisão de Deus. Eu sei, para Deus tomar atitudes como essa, é porque houve uma decisão na terra que os céus não acatou aquela decisão. Porque Deus não é pai de fugitivo. Deus não é pai de covardes. Deus não é pai de pessoas que desistem, que abrem mão da sua bênção. Deus não é pai de povo que abre mão do seu lugar e da sua posição. Ele não é. Quando o mensageiro leva essa decisão do povo de Pérgamos até Deus, se o bispo Antipas morreu,
a fiel testemunha de Deus, um homem de fé, um homem de frente que não desistiu, morreu aqui no nosso meio, da pior forma, como escárnio, foi tirado a vida dele, golpeado pelo adversário, fez com que se calasse a voz principal da igreja, o inimigo derrubou a linha de frente, ele esperava que os demais empreendessem fuga. Agora eu quero que você coloque a mão assim suavemente na sua vida e diga assim: eu sou linha de frente. Você está entendendo? Quando você fica sabendo que alguém fiel foi para o Senhor, tirado do meio de uma grande batalha, como foi o apóstolo Paulo, como foi João na ilha de Pátimos, você não deve baixar a cabeça, nem baixar a guarda, você não deve se curvar, porque você também é linha de frente. Você não pode se posicionar como segundo, nem como último, nem como terceiro, porque Deus não tem fila, Ele tem linha de frente. Diga: eu sou linha de frente. Mas Deus sabe, queridos, que existem coisas que nos intimidam, que roubam nossa fé, nossa coragem, que roubam nosso posicionamento. O inimigo, quando você está buscando a Deus, você não vai se ver no meio de uma vitória diária, não. Ele vai aumentar o peso do confronto. Ele vai vir com todas as suas armas. Ele vai bater contra a sua vida com toda a sua força, usando tudo que ele tem no inferno. Porque qual é, queridos, a maior vontade de Satanás? É que você se cale. É que você não se intensifique em nada. Que você passe a duvidar de Deus. Antipas caiu. O bispo da igreja morreu. Ele é citado aqui com letras que Deus ressalta esse homem como uma testemunha fiel. E ele não caiu porque ele perdeu a batalha. É porque Deus, através desse ponto principal da mensagem pregada de hoje, Ele quer mostrar que a igreja, quando alguém se subverte desse tempo, a igreja continua tão forte quanto antes. É porque Deus não quer que você se esconda atrás de seres humanos nem de paredes, mas que você seja a linha de frente de Deus aqui na terra. Deus, Ele sabe trabalhar, queridos. O inimigo achava que, tirando Antipas, havia uma comoção de medo, de esfriamento, e que o povo desistisse e fugissem. E que o inimigo pudesse reinar. Satanás está querendo reinar hoje. Não é no mundo, porque no mundo ele reina. A Bíblia diz que o Deus desse século é o diabo. Mas se difere, porque ele não é Deus da sua vida. Ele não pode com você. Ele não pode te derrubar, porque você foi levantado por Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e ostenta a aliança da filiação divina. E você deve agir como tal. Você deve agir com essas precauções, tendo em vista essa realidade, porque é real que você é filho, é real que você é filha de Deus. E é real que você não remonta histórias de fracasso, mas você exibe histórias que antecipam de grandes vitórias. E o que Deus faz? Deus contrapõe esse momento de Pérgamo, que é a terceira carta das 7 igrejas da Ásia. Deus não podia parar na terceira carta, como Ele não pode parar na sua vida no terceiro tempo, ou no segundo, ou no primeiro tempo. Deus tem obra com a sua vida, e você precisa saber disso. Pérgamo não morreu, Pérgamo não caiu. Uma pessoa, o Senhor a tomou para si, mas não está dizendo que você deve esperar o mesmo para a sua vida. Alguém foi derrotado na minha rua, eu também já estou esperando a minha hora. Não. Você não pode fazer isso. Você não pode tomar para si a realidade do outro. Você deve sim se manter firme, porque Deus te deu dias, te deu horas, Ele te deu tempo, você amanheceu. Sabe por quê? Porque você é a continuidade da palavra de Deus aqui na terra. Você não pode de maneira alguma negar isso para o próprio Deus. Você não pode negar para Deus que você é filho dele, que você é filha dele. Você não pode baixar a cabeça ou dizer para Satanás,
porque o trono, ou porque ele é o Deus desse século, que você deve viver em cuidados. Não. Você deve viver em vitórias e confiança. O inimigo quer tomar da sua mão o que te resta. O que você acha que resta para nós aqui nesse mundo? Fala para mim, igreja. O que você acha que resta neste mundo aqui para você? Se não é confiar que Deus é Deus. E que Ele é o único que pode te ajudar, que pode te socorrer, te salvar, te libertar de quaisquer cativo ou de qualquer cativeiro que o inimigo lança contra você. Se não é Deus, quem poderia ser? A sua confiança está em homens ou em pessoas? Não. Agora, se alguém te representa, você pode sim colocar aquela pessoa na mão daquele que não falha. Orar por aquela pessoa. Porque você é linha de frente. Com a morte do bispo, que era o homem, a pedra número 1, a pedra de esquina da fé daquele povo, aquele que representava os céus com claridade, aquele que representava Deus de uma maneira tão tremenda que, ainda que o trono de Satanás estivesse naquele lugar, aquele homem não se calou, não se reteve, ele não se escondeu, não foi morar em cavernas, ele estava ali a público, à luz do dia, para proclamar que Jesus é Senhor. Dá esse grito também na sua vida que Jesus é Senhor. Diga, Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Deste tempo e dos tempos que se passaram. O que ele faz quando ele vê que esse luto trouxe para a igreja um esfriamento e um sinal de desistência? Deus, ele sabe quando você quer desistir de algo. Ele sabe quando dentro de você, aquilo que ninguém mais vê, ele vê. Palavras humanas não podem construir obra na sua vida, mas a palavra divina pode. Deus, ele sabe como defender você de você mesmo. Ele sabe como tirar as arestas da sua vida sem deixar cicatriz. Ele sentiu que aquele povo que restou para eles, na mente deles, na proporção do que eles eram e do que eles foram, era fechar a igreja, para que não morra mais pessoas, para que não seja um mal maior, não é assim que as pessoas dizem? Para que não seja um dano maior. Mas essas palavras não cabem para aquele que está fazendo obra na sua vida. Sabe o que Deus fez? Deus chama o seu mensageiro. E ele diz assim, pega papel e caneta, sente aí. Do seu próprio punho, conforme eu te disser, escreva ao anjo que está na igreja de Pérgamo. Escreva a alguém do meio deles, a alguém que assumiu, alguém que está velando pela alma do povo, mas com certo receio. Você não pode ter receio na tua prova de que você vai sucumbir. Deus não aceita isso. Se você entrou aqui hoje com esse cisco no seu coração, que você tem receio quanto à sua vitória, quanto à sua saída do outro lado, ele vai tirar. Nem que ele tenha que mandar um mensageiro bater na porta da tua casa com uma carta escrita pelo próprio Deus. E que não seja em papel, mas em pedra escrita por fogo, para que você creia que Ele é Senhor e permaneça na fé de que um dia te foi conferida. E que você se alimenta desse Deus. Escreve aí ao anjo que está na igreja de Pérgamo e diz, eu sei as tuas obras. Deus não falou da fraqueza deles, porque Deus, ele é incentivador daqueles que andam com ele. Deus, quando vê que você pensou que você não aguenta mais 1 quilômetro, ele manda você andar 1 metro. Você está entendendo? E quando você perceber, você andou 5 quilômetros de metro em metro e nem percebeu. E se é esse o seu caso, o Senhor vai fazer você andar hoje 1 metro. Como se fosse 1 quilômetro. Escute, nenhum filho de Deus, nenhuma filha de Deus se esvazia a ponto de ficar vazio por completo. Por mais que você se ache hoje a pessoa pequena desse grupo, você ainda corresponde por uma parte tão poderosa do reino de Deus que você é capaz de intimidar o inferno. Acredite nisso.
Aí começa a escrever. Eu conheço as tuas obras e onde habitas. Deus, ele está falando, eu conheço tuas obras e sei onde você habita. Ele podia falar, eu conheço a tua fraqueza, eu conheço o teu medo, a tua fragilidade. Não, ele disse, eu conheço as tuas obras, mas o que você está representando hoje, eu não conheço. E que obras são essas? Que você levava a minha palavra a público no meio da praça, nas avenidas mais movimentadas, passava pelo inimigo, ele te olhava furioso, mas você estava lá, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Está me entendendo? O Senhor conhece as tuas obras. Quando você sai a público na tua vida e diz assim, tudo no mundo está ruim, mas aqui tem Deus. É isso que Deus quer de você. Olha para o seu irmão e diga para ele, proclame aí. Diga, aqui tem Deus. Fala com força, diga, aqui tem Deus. Você está entendendo, irmãos? Você não é louro que transmite o que o outro manda, não. Você tem que falar isso de propriedade de palavra. Diga, aqui tem Deus. E Deus, ele mostra para aquela igreja que conhecia as obras deles, que ele não estava alheio à situação, dizendo, eu sei onde você habita. Ele está falando, não estou alheio ao que você está vivendo, aonde você mora, ou o que você está passando. Eu sei onde você habita, eu sei o endereço da sua casa, eu sei o nome da sua rua, eu sei quantas pessoas residem na sua casa, eu sei o número de pessoas que se agrega à sua família. Deus não esqueceu de nada da sua vida. Ele está falando para você aqui, eu não esqueci de ontem, eu não esqueci de anteontem, eu não esqueci de hoje, eu não esqueci de dia nenhum. O Senhor hoje vem falar para você isso. Para que você saiba que Ele é o maior interessado no hino da sua vitória. Deus, Ele não vê a hora de quais palavras você vai usar para agradecê-lo. Onde você vai almoçar naquele dia com a família, dizendo, isso aqui é um almoço de ação de graça. Isso aqui é um dia de ação de graça, é um café da manhã em louvor ao nosso Deus. Você acha que Deus não está esperando isso? Então ele continua. E que é onde está o trono de Satanás. Deus, ele não exclui, ou ele não excluiu, vou falar no passado primeiro, ele não excluiu o que atormentava aquele povo e o que assombrava a mente deles durante a noite. Deus não está excluindo o que você está passando, ou os teus atormentadores, ou aqueles que se levantaram contra você. Ele não está excluindo. Mas a visão principal do texto é você. E olha o que ele diz. Onde está o trono de Satanás? E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Diz que Deus quer saber. Você retém o nome dele. Você não chamou por nenhum outro nome. Você ainda continua chamando por esse nome. Você diz, ainda vale a pena gritar pelo nome de Jesus. Ainda vale a pena servir ele. Ele ainda é o homem da cruz. Ele ainda foi aquele dado de Deus para nós. Foi ele que derramou o sangue. Foi ele que gritou meu nome lá na cruz do Calvário. Foi ele que me salvou. Se esse Jesus significa alguma coisa para você ainda, dá uma salva de palmas para mim continuar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se ele significa alguma coisa para você ainda, dá um glória a Deus aqui esta manhã. Aleluia. E ele fala, e não negaste, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ou seja, você ainda tem fé em mim. É por isso que você está aí. Ele sabe dos seus atributos maravilhosos da sua vida. Ele sabe dos atributos grandiosos que você mantém com você aí. Você é uma horta de ânimo. Você é uma roça de frutos maravilhosos. Bendito seja o nome do Senhor. Você é um vaso de alegria na presença de Deus. Você é. E aí ele fala assim, ainda nos dias de Antipas, né, o testemunho e tal, e você manteve e segregou todas essas coisas maravilhosas na sua vida. A carta chega. Deus, ele pega um meio inusitado para falar com aquele povo. Ele não mandou um profeta, não. Ele mandou uma carta, um mensageiro, ao líder
aquele que assumiu o lugar de Antipas, para que ele não se intimide com a morte do velho líder, que os céus sabia, que aquilo não fosse motivo para que ele desistisse do que Deus havia prometido para ele. O Senhor te diz, não desista do que Deus te prometeu, não tenha nada por motivo, não tenha nada por grandioso demais, acima da promessa que Deus te fez, porque a promessa de Deus está viva, ela sobreviveu e vai sobreviver, e ela vai sim se cumprir nos seus dias. Ou você acha que Deus vai permitir que você vá embora dessa terra sem ver o bem de Deus que você tanto orou e buscou e confiou? Não, Ele não permite isso. Quando a igreja escuta a carta é aberta. O conteúdo da carta era secreto até aquele momento. O líder não pegou a carta imediatamente e abriu para a igreja, não. Ele primeiro ficou dias com aquela carta, experimentando no coração dele. Ele sabia que aquelas eram palavras tão poderosas que ele tinha que se preparar. Ele não podia ir com olheiras, com olhar de medo, com semblante caído. Ele tinha que se repor. E o Senhor te diz hoje, se recomponha-se. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, se recomponha-se. Você não pode ir lá à frente com essa roupa que você está usando, a roupa da tua tristeza, as vestes das tuas amarguras. O Senhor te diz, você não pode aparecer a público com esse coração, com esse olhar, com essa dúvida. Você precisa se refazer, porque Deus tem coisa grande para transmitir através da sua vida. As palavras que você vai ler não são elas, mas o que representa elas. O Senhor, Ele colocou você para representar a carta magna da sua própria vida. Fica de pé para mim ler essa parte. Levanta a mão direita para o céu. Diga assim, solenemente. Eu me coloco aqui como alguém que vive e viverá, não como alguém de morte, que morrerá, mas como alguém que vive. Dá uma salva de palmas para mim terminar. Aleluia. Glória a Deus. Escute. Quando ele abre a carta para a igreja, o que acontece, queridos? Ele já se recompõe. Quando aquele homem aparece em público, ri para um, cumprimenta o outro, abraça o outro, a igreja fica ali, tem um zum entre eles, dizendo não era esse que estava se curvado, não era esse que estava preso no quarto, não era esse que falou a semana passada que ia desistir, não era esse que disse que ia largar, que era melhor para nós. O que está acontecendo com ele hoje? Houve um burburinho. E quando ele abre e lê a carta, a igreja é tomada pela mesma sensação, pela mesma segurança, pela mesma fé, pela mesma coragem que aquele homem havia sido tomado por Deus. Querido, eu posso ouvir o coro. Você não ouve o coro no mundo espiritual? O coro da igreja gritando, Jesus é maior, aleluia, Jesus é maior, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as suas mãos e diga, Jesus é maior. Diga, Jesus é poderoso. Diga, Jesus está sobre a minha vida. Ninguém, diga, ninguém me fará recuar. Bata a palma e pode sentar no nome de Jesus.